E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago de novo esse grande amigo, Luca Alves, grande músico, grande estudioso do jazz e da música brasileira. E a gente vai falar sobre um tópico bem polêmico juntos, porque quando a gente estava no primeiro ano da graduação na Unicamp, em 2014, a gente estudou mais ou menos a fundo um autor chamado Tim Lourão, que é um autor bem polêmico, um etnomusicólogo, e ele tem uma visão bem particular, que hoje em dia não é muito popular, mas já foi popular, de que a bossa nova é um movimento inautêntico, que é um produto de influência americana. Em 2015, na Flip, ele deu uma declaração numa mesa dizendo que Tom Jobim achava que fazia música brasileira. E aí eu quero comentar, junto com o Luca, sobre essa questão. Bossa Nova é música brasileira? Tom Jobim fazia música brasileira? E até que ponto o jazz influenciou a Bossa Nova? Fala, Arthur, tudo bem? Bom, para antecipar minha resposta, sim, Bossa Nova é música brasileira, Tom Jobim fazia música brasileira e o jazz ele influenciou a Bossa Nova, com certeza. Eu acho que quando a gente fala dessas questões, né, a gente tem que se localizar tanto geograficamente quanto historicamente, precisa contextualizar toda essa situação de como a Bossa Nova foi surgindo. E o estilo de se tocar bossa nova, né, ele parte de uma premissa super intimista, né, com João Gilberto, com o violão do João Gilberto, principalmente, e o jeito de cantar. E isso vai se espalhando, principalmente no Rio de Janeiro, né, para artistas como o Tom Jobim, como o Johnny Alf. E a gente tem esse estilo de se cantar, esse estilo de se interpretar a canção brasileira ali germinando no final da década de 50, que vai resultar na bossa nova. E os norte-americanos eles abriram o olho para isso, né? Eles identificaram isso como um grande produto de identidade brasileira. E pelo fato dos norte-americanos serem uma cultura dominante e com grande potencial dentro do contexto da globalização, a bossa nova acabou criando essa característica de identidade brasileira, até mais do que o samba, eu diria, na minha opinião, hoje em dia. Com isso, a gente consegue perceber, né, a relação e a transformação, né, do samba para a bossa nova, né? No estilo de cantar, ele muda um pouco, mas também nas harmonias, a gente tem uma coisa um pouco mais refinada estruturalmente, né? Pensando em acordes mais complexos e com mais extensões, esse tipo de situação. Eu acho que também a bossa nova ela deu uma margem muito grande para músicos norte-americanos que estão predominantemente na cena do jazz pudessem interpretar a música brasileira. Então foi uma abertura de portas para esses dois mundos, né? Um vídeo que me marca muito é um vídeo do Jerry Mulligan tentando tocar samba de uma nota só. O saxofonista Jerry Mulligan ao lado do Tom Jobim tocando, Tom Jobim mostrando para ele a melodia, mostrando como são as nuances, como se faz tudo, e ele apanhando, né, para fazer aquele ritmo. Fazer um ta. Ele não conseguia fazer aquilo do jeito que o Tom Jobim fazia. E eu acho legal ver esse conflito, né, entre as duas culturas, porque o Brasil ele acaba se colocando numa posição não inferior, né, que nem a gente já veio comentando aí nos últimos vídeos, mas uma postura não inferior em relação à cultura norte-americana, mas uma postura de cultura diferente, um mundo diferente, um universo musical diferente. Então eu sou super aberto a entender a bossa nova como música brasileira, sim, e ao mesmo tempo uma música que participa do movimento global que a gente tem como jazz, que foca exclusivamente na música, no som, e não necessariamente na hierarquização aí das culturas. Para mim, é inconcebível dizer que o Tom Jobim não fazia música brasileira, assim. Eu acho que pensar na música brasileira hoje em dia, cara, músicos da nossa geração, Luca, quem que não foi influenciado por Tom Jobim? Não tem. O Jobim se tornou esse monumento da música brasileira. E você pode dizer, claro, que ele foi influenciado pelo jazz, assim como você pode dizer que ele foi influenciado por Debussy, por Chopin, por Ravel e por Villa-Lobos, né? É o maestro soberano, né? E ao mesmo tempo, né?
eu acho que é muito importante, né, o pessoal também lembrar do quanto que o Tom carrega da canção, né? Principalmente da década de 40, da década de 30. Ele tem muito dessa bagagem aí, né? O Tom ele é uma geração após Noel Rosa, após a época do Almirante. Então é importante a gente entender esses contextos, né? E não simplesmente olhar o cara pegando um elemento de outra cultura, principalmente se for uma cultura dominante como a norte-americana naquele período, e acusar. Ai, ele não está fazendo música brasileira, não irei ouvi-lo. Ah, dá um tempo, né? Dá um tempo. Eu vi um vídeo recentemente no YouTube e já escutei isso de muita gente, assim, que é uma visão um pouco simplista de como a bossa nova se constituiu. É como se fosse samba mais harmonia estadunidense do jazz igual a bossa nova, né? Você deve ter visto algumas pessoas falando isso e eu acho que é uma visão muito comum e muito incompleta, né? Sim. Sobretudo porque já existiam músicos, tipo Garoto, que faziam uma música com uma harmonia mais complexa antes do movimento da bossa nova. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção da harmonia da bossa nova, como você vê isso, o que, que mudou com a bossa nova. É interessante se perguntar isso, porque na minha visão, né, acho que antes de tudo, né, quando a gente analisa música, eu acho importante a gente ter dois tipos de análise, né? Uma que é a análise de uma música dentro dos seus próprios termos e outra que é uma análise da música dentro do contexto onde ela se insere, né? Porque o que vem antes e o que vem depois com certeza tem alguma relação com o que está acontecendo. E dentro da bossa nova não é diferente, né? Essa transformação da harmonia, eu acho que ela caminha tanto pela influência de peças do Debussy, do Liszt, do Chopin, do Ravel, as influências de compositores românticos e impressionistas, né? Tanto quanto pelo do jazz e tanto quanto pela música brasileira mesmo, né? A gente pega aí a geração anterior do Tom Jobim, né? A gente tem grandes compositores brasileiros. Acho que os dois principais que eu quero citar é o Radamés e o Villa-Lobos, né? Que foi o Radamés que ficou responsável pela Rádio Nacional durante muito tempo. Villa-Lobos, grande compositor erudito, né? Dado como erudito no Brasil e nacionalista. E ele também influencia essa obra da Bossa Nova através do ouvido do Tom Jobim. Outros que a gente pode citar, Dorival Caymmi, o próprio Severino Araújo. Eu acho que tem uma gama de artistas brasileiros ali dentro daquele universo que estão flertando com harmonias, estão flertando com outras situações. E o Tom Jobim não era o único. E a música brasileira foi se moldando dentro dessa cultura, né, de expandir ela para outros horizontes e não simplesmente se manter fechada para o que está acontecendo no mundo. E pensa comigo, né? Você expandindo a música para outros horizontes, você deixa ela mais acessível também para o mundo ouvir, né? Eu acho que você leva ela para outros lugares para mostrar nossas tradições. E eu sou um cara que sou super a favor disso, né? Pô, levar a música brasileira para outros lugares é muito importante. E acho legal você colocar isso, porque é importante também dizer não só que o jazz influenciou a bossa nova, mas que a bossa nova influenciou muito a música estadunidense e muitas músicas no mundo, né? Você vai para o Japão hoje, você ouve bossa nova em todo lugar. Então foi um movimento que teve esse poder, essa proporção que tornaram a música brasileira muito mais conhecida e, por consequência, a cultura brasileira muito mais conhecida. Existe, claro, uma crítica a ser feita por conta da maneira que a música brasileira, que a cultura brasileira se tornaram conhecidas dentro de toda essa tradição Garota de Ipanema, carnaval, futebol, que acaba sendo uma maneira incompleta de ver a cultura, muitas vezes ligada a estereótipos, mas que é um projeto em desenvolvimento, né? E acho que quando a gente fala de bossa nova, é importante ter em mente uma coisa que sempre eu acabo caindo quando falando de música brasileira, de bossa nova, de samba, de choro, que eu tento sempre tomar cuidado, mas é tão introjetado assim, acho que eu fui tão aprendendo isso tantas vezes durante minha trajetória institucional, que é difícil me desvencilhar, né? Mas existe uma construção de uma identidade da música brasileira, de uma identidade nacional voltada para certos gêneros específicos, né? Então é como se tivesse uma evolução que vai do lundu, da polca, da valsa para o choro, para o samba,
e enfim para a bossa nova, como se fosse um que evolui para o outro, que evolui para o outro, e acho que essa é uma construção muito fácil também. Eu acho que por que a gente não fala de carimbó quando fala de música brasileira, quando pensa em música brasileira, né? Porque o samba se tornou, e a bossa nova, esse gênero de exportação para que o mundo olhasse para o Brasil e falasse, ó, isso é Brasil, isso é música brasileira. Quando você vai para um país na Europa, perguntam se você consegue dançar samba, se você sabe dançar samba, né? Então, por que que quando a gente fala de maracatu, de coco, por que que isso não representa a música brasileira com tanta força quanto o samba e a bossa nova? Eu acho que existe sim essa questão do samba, e principalmente do samba, né, sendo visto como música de exportação, mas é legal a gente também refletir que não é uma exportação para o mundo, mas uma exportação dentro do próprio Brasil, né? Com o surgimento da rádio e no período do Getúlio Vargas, a gente tinha essa necessidade, né, do grande plano de se criar uma identidade nacional para que o Brasil tivesse uma padronização, uma universalização e um crescimento do nacionalismo brasileiro. Então, a música e juntamente com a rádio, né, eles tiveram um papel importante nisso. É aí que surge o gênero que a gente conhece como samba exaltação, né? É o samba que vai estar exaltando as paisagens brasileiras, o povo brasileiro e tudo que está acontecendo. Então, imagina, você tem lá um período de, não sei, agora eu vou dar um dado histórico que eu não tenho certeza, né? Mas você está lá num período de 10 anos onde isso está acontecendo. Isso vai influenciar a cabeça das pessoas de certa maneira, correto? Você vai ter uma característica do povo brasileiro de identificar o samba como uma música nacional, por mais que ele não seja nem 1% das manifestações musicais que a gente tem aqui. E, logicamente, isso se levantou e foi para o mundo todo. Eu acredito que naquele mesmo papo dos outros vídeos, né, a nossa função como músico, a nossa função como ouvinte é procurar preservar essas culturas que foram sendo apagadas aos poucos por conta dessas outras manifestações mais dominantes. E eu acredito que é muito importante a gente entender que a cultura ela não se constrói a partir de rótulos e etiquetas, mas ela se constrói a partir de relações sociais, relações que não estão só nas notas que eu toco, mas com as pessoas que eu convivo, com as políticas que estão acontecendo durante o período que eu vivo. Então é importante a gente ter essa visão da música como um elemento sociocultural e não só cultural, né? Acho que essa perspectiva evolutiva, ela é muito nacional e muito do Sudeste, né? Uma coisa Rio de Janeiro, São Paulo, quem foi responsável por criar essa estrutura que importa quando é conveniente, tem toda essa questão também de uma diferença de protagonismo e de hierarquia, lamentavelmente, em detrimento de outras tradições tão importantes quanto tanto do estado de São Paulo e do Rio, do Sudeste, mas principalmente em relação aos outros estados. Eu acho que existe uma preocupação que é muito necessária quando a gente fala de cultura, de música, de tradições, de cultura popular, que é a manutenção de uma horizontalidade, né? Acho que é muito fácil a gente dizer que certa música é melhor que outra, certo gênero é melhor ou mais importante que outro, mas é importante a gente entender que, na verdade, a mesma razão pela qual a gente critica os jazzistas falando que fazem uma música melhor que a música brasileira, a gente tem que usar essa mesma crítica quando falando de samba, de choro, de bossa nova. E tem uma música do Noel que chama Não Tem Tradução, você já escutou? Sim, sim, E ela sensacional. fala muito bem disso tudo que a gente está discutindo, né? Ele fala que o malandro agora só quer dançar foxtrot, ou seja, o sambista, a pessoa que tem a cultura do morro, sugando e abandonando a própria cultura em prol do foxtrot, que é um gênero nascido nos Estados Unidos, que inclusive você comentou em um dos vídeos que a gente gravou juntos. E eu acho muito boa essa frase de que o samba não tem tradução no idioma francês. Acho excelente, assim, porque fala um pouco dessa questão da música enquanto contexto. É muito difícil você entender o que é o samba só escutando uma gravação.
precisa ir numa roda, precisa entender como a roda funciona, como que as pessoas bebem na roda, como as pessoas falam na roda, como as pessoas passam pela roda. No Rio de Janeiro, para mim, isso é muito claro. É uma cidade que respira música, respira samba, e que você ouve o tempo todo a música enquanto ritual, que é uma coisa que eu acredito que faz parte de grande parte, ou de quase todos os gêneros da música popular em si, na música brasileira, com certeza. Então, é isso, né? Acho que o abandono das próprias tradições, quando ofuscadas por influência estrangeira e, na verdade, quando essa influência é nociva, quando ela pretende ou tem o efeito de apagar, de acabar, de dissolver certas tradições nacionais, é o que deve ser evitado, na minha opinião. E acredito que muito da minha busca como músico, e acredito que sua também, Luca, seja complexificar esse discurso, mantendo tradições que ao mesmo tempo fazem parte da nossa história de vida, mas que fazem parte de um processo histórico que muitas vezes não é tão bem compreendido e que a gente também está no processo de compreender eles, claro, mas cada vez mais conhecer mais música, conhecer mais gêneros, conhecer e ser mais aberto para diferentes culturas e mais atento à própria cultura, a cultura que nos cerca. É, exatamente. E uma coisa que eu acho que é legal, assim, de mencionar é que durante tanto tempo estudando jazz, também outros gêneros da América Latina, principalmente tango, eu percebo que estudar a cultura alheia, né, a que a gente pertence, ou a que a gente tem contato aí embrionário, né, faz a gente entender melhor a nossa própria cultura. Que a gente entende as diferenças das outras pessoas em relação a gente abraça essas diferenças. A gente não simplesmente se bota num pedestal e hierárquica tudo, né? Minha é melhor porque a minha tem isso, o seu não tem aquilo. Não, pelo contrário, você abraça as diferenças. Então, se você pega e começa a estudar, por exemplo, música indiana, que tem um estilo, não é nem um estilo, é uma cultura completamente diferente em diversos aspectos, diversos tópicos. E você começa a entender como que a cabeça pensa lá, como que a música é formulada lá. Aí você compara isso com o gamelão javanês, você compara isso com a música do Japão, compara isso com o leste europeu, compara isso com a África. Você começa a ver várias tradições culturais no mundo que são completamente diferentes uma da outra, mas todas têm esse propósito que é a relação entre o homem e a música, né? Uma relação onde a música vai ter um significado para o homem, né? E acho que isso é importante para a gente não cair no erro de achar que o jazz está superior a alguma coisa e também não cair no erro de achar que a cultura do jazz é diferente da do samba, que a cultura do jazz lá as pessoas não entram em roda e fazem som em roda. Porque também rola isso. É dentro desse universo que a gente está discutindo. Achei ótimo você falar isso. Eu, durante muito tempo, contando um relato pessoal, durante muito tempo eu queria preservar em mim uma espécie de exclusividade em relação à música brasileira. Então eu reivindicava um pouco estudar só música brasileira, sabe? Durante um tempo eu estudei jazz no conservatório, fiz 3 anos da EMESP estudando jazz, e aí quando cheguei na Unicamp, eu falei, não, quero estudar só música brasileira, cansei dessa coisa de estudar música de outros países, quero um pouco querendo reivindicar justamente essa ilusão dessa identidade nacional que a gente tanto conversou nesses vídeos. E era um processo muito pessoal para mim, porque fazia parte de uma trajetória na minha vida na qual eu buscava me distanciar da minha ancestralidade como japonês para reivindicar uma identidade brasileira. Então, para mim, era importante que eu conseguisse tocar música brasileira para me afirmar como brasileiro, entendeu? A vida inteira sendo chamado de japonês e tal, eu precisava de alguma maneira daquilo sem pensar. É uma coisa que eu, claro, que descobri recentemente pensando a respeito, mas que na época era inconsciente completamente. É essa maneira que eu vejo hoje. E hoje eu percebo, olhando com mais clareza para isso, o quão frágil era esse meu argumento e o quão rico é você começar a explorar fronteiras, né? Explorar novas estéticas, novas linguagens, até para mudar a própria maneira que você
toca a música do seu país. Meu primeiro disco era um pouco isso, assim, narrativa de um Brasil, tocar só música brasileira, reivindicar essa identidade. E aí, agora o segundo vai ser um disco que já busca explorar de uma maneira bem com um olhar quase ingênuo outras culturas, música colombiana, chilena, paraguaia e também, claro, como fundação, porque é aquilo que eu sou, aquilo que eu mais estudei é a música brasileira. Então, é legal você comentar sobre isso, porque me faz pensar muito na minha trajetória enquanto artista, enquanto pessoa que teve que me libertar de certo purismo, certo preciosismo. E eu passo pelo mesmo processo e é muito difícil, né, no início, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que tô interessado muito em me abrir para diversas manifestações musicais, quero conhecer tudo que tem. Só que não tem como a gente fazer isso num dia. E não adianta conhecer, não adianta tocar. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender a maneira de pensar das pessoas. E isso leva tempo, então eu acho que ser músico é ser um eterno pesquisador, né? A gente nunca vai ter resolvido. Agora eu sei as culturas, agora eu estou pronto para fazer o seja lá o que for. Não, não é assim. O legal da música é esse processo e não o resultado onde você vai chegar, mas é o processo de você estar em contato com esses universos. E acho que é daí que parte assim a minha vontade, né? A minha dedicação para esse ofício que é a música. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser receber notificações quando meus vídeos forem lançados, você pode se inscrever nesse canal e vou deixar outros vídeos aqui do lado, caso você queira continuar assistindo vídeos meus. Um abraço e até a próxima.